Five Nights at Freddy's, veja a aterrorizante história por trás do game. Mordidas, crianças mortas e assombrações. Confira a verdadeira história da pizzaria maldita do game. Five Nights at Freddy's, desde que foi lançado, tem despertado a curiosidade dos jogadores sobre o seu enredo. O game em si não explica muito sobre sua história, o que deixou o restante por conta da imaginação dos jogadores, povoando a internet com todo tipo de teoria, mitos e até especulações de que a história do jogo é real. Saiba agora o que é mito e o que é verdade na história de Five Nights at Freddy's 2. A história verdadeira do game de terror. Em Five Nights at Freddy's, assim como na sua sequência, Five Nights at Freddy's 2, controlamos um personagem que aceitou o emprego para trabalhar 5 noites, são 7 no segundo jogo, como vigia noturno na Freddy Fazbear's Pizza. O trabalho consiste em verificar as câmeras de segurança. A tarefa parece simples, mas já na primeira noite, coisas estranhas começam a acontecer. Porém, a pizzaria, que por fora parece um lugar de diversão com foco no público infantil, possui diversos rumores envolvendo sumiços de crianças e até homicídios. Todos os rumores cercam os bonecos usados para animar a pizzaria, os animatrônicos. Todos os rumores apontados aqui, como parte da história real do jogo, foram retirados do próprio game. Esses rumores podem ser encontrados em artigos que estão grudados nas paredes da pizzaria. São 4 artigos, e cada um trata de um incidente em particular. O primeiro deles menciona o desaparecimento de 2 crianças, cujos corpos nunca foram encontrados, mas o sequestrador foi localizado graças às câmeras de vigilância. As crianças, porém, nunca foram localizadas e presume-se que estejam mortas. O segundo artigo trata de uma interdição sanitária. A Freddy Fazbear's Pizza teria sido interditada depois que alguns consumidores estariam se queixando de fortes odores de putrefação vindo dos bonecos que animam a pizzaria. O terceiro artigo comenta o desaparecimento de mais 3 crianças, o que dá a entender que agora são 5 crianças desaparecidas, todas ligadas a incidentes ocorridos dentro da pizzaria Freddy Fazbear's. Segundo o artigo, há um novo suspeito, mas a polícia nunca encontrou os corpos das crianças desaparecidas. Ainda segundo esse artigo, a Freddy Fazbear's passa por várias dificuldades financeiras, depois dos polêmicos desaparecimentos das crianças. O quarto e último artigo narra o fechamento da pizzaria. Segundo o artigo, a pizzaria fechou após 1 ano procurando um comprador. O dono não encontrou alguém disposto a comprar o seu negócio, que faliu devido às polêmicas envolvendo o desaparecimento de crianças. No artigo, o proprietário deixa uma mensagem que parece não ter sentido. Esses bonecos vão viver, no coração das crianças. Esses bonecos vão viver. Algum tempo depois, misteriosamente, a pizzaria Freddy Fazbear's reabre suas portas. O classificado de um jornal menciona o evento ao mesmo tempo em que anuncia a demanda por um vigia noturno, para trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. Dentre outras informações, o anúncio descreve o salário mas deixa um aviso de que o empregador não assumirá a responsabilidade por lesões e desmembramentos. Assim se inicia um dos jogos indie de terror mais divertidos da atualidade. Mas a história de Five Nights at Freddy's não acaba com esta breve introdução. Durante o primeiro jogo, um personagem obscuro, uma pessoa que conversa com você pelo telefone, dá dicas e mencionando eventos anteriores e contratação do novo vigia. Esse personagem também aparece em Five Nights at Freddy's 2. Os animatrônicos estão possuídos por alguma coisa. Há 4 bonecos animados em Five Nights at Freddy's: Freddy, o urso, Bomini, o coelho, Chica, a galinha, e a raposa Foxy. No segundo jogo são 6 animatrônicos, os 3 do primeiro jogo, Freddy, Bomini e Chica, e mais 3 bonecos novos, Puppet, Balloon Boy e Mangly.
Os animatrônicos são bonecos animados através de motores elétricos, capazes de se movimentar sozinhos e com grande complexidade de movimentos. Na história do jogo, eles são usados para servir os clientes da pizzaria e animar o ambiente através de brincadeiras e shows. Entretanto, o jogo não explica se por mau funcionamento ou algum outro motivo, esses robôs começaram a importunar os clientes. Mas segundo o próprio criador do jogo, que confirmou, via Twitter, que os bonecos do jogo são mal assombrados. A mordida de 87. A mordida de 87 é um incidente ocorrido na pizzaria Freddy Fazbear's em 1987. Quem menciona este evento pela primeira vez é o Pony, a pessoa que fala pelo telefone em ambos os jogos. Os detalhes deste incidente macabro são contados em Five Nights at Freddy's 2. Neste incidente, que custou a reputação da pizzaria, um dos clientes foi atacado e mordido por um dos animatrônicos. Os detalhes do ataque não são mencionados, apenas o estado em que a vítima ficou, sem partes do rosto e do cérebro. A pizzaria Freddy Fazbear realmente existe. Com um enredo cheio de lacunas e dando margem à imaginação dos jogadores, não demorou muito para a internet ser inundada com teorias sobre o jogo. A mais descabida é que a pizzaria existe de verdade. Esse rumor ganhou força no mês seguinte ao lançamento do primeiro jogo, quando os jogadores foram buscar informações sobre o mesmo. Ao pesquisar no site da Google, um dos resultados aponta para um local no Google Maps, chamado Freddy Fazbear's Pizzaria. Segundo o Google Maps, a pizzaria macabra estaria localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Hurricane, estado de Utah. Obviamente tudo não passa de uma brincadeira. Alguém marcou o local no Google Maps e adicionou fotos falsas. Todas já foram apagadas. Teorias e conspirações dos jogadores. Como o próprio criador do jogo, Scott Calton, comentou, o restante da história fica a cargo do jogador. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na pizzaria. A mais forte delas é que os próprios animatrônicos foram os responsáveis pelo desaparecimento das crianças e que eles teriam destruído as evidências. Outra teoria supõe que os animatrônicos confundem os seres humanos com versões deles, mas o revestimento exterior. Assim, eles tentam colocar os humanos dentro de carcaças de outros animatrônicos. Não há como confirmar nenhuma delas, já que o restante da história é quase interpretativa, ou seja, depende de cada jogador. Ainda assim, Five Nights at Freddy's é um jogo cheio de segredos e os jogadores não veem a hora de colocar as mãos no terceiro jogo para descobrir mais sobre o mistério dessa pizzaria macabra.